19 graus, estamos iniciando mais um Vitrine de Negócio de todos os sábados aqui na São Francisco, entre 8h30 e 10 horas da manhã. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócio tem um oferecimento da CDL Caxias, CDL Caxias apoiando o seu negócio, né, dentro do movimento do seu tempo, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Faça parte você também do Cicobi Vale do Vinho. Nesse dia 28 de fevereiro de 2026, terminando o mês de fevereiro. Bom dia, Beverly. Bom dia, Cunhava. Bom dia, nosso convidado especial hoje aqui, o presidente da Comac, é o famoso último dia do mês. É verdade. Aliás, de 4 em 4 anos tem uma cara que nos atrapalha, vai pro dia 29, mas isso é 28. Dá uma desconfigurada, mas tá tudo certo. Legal. E aí, o que te impactou na semana, dona Beverly? Sempre a pergunta que eu faço aqui... Sim, eu poderia falar mil coisas, como sempre, né? Porque verdade. Os assuntos acontecem, são muitos. Na semana, Cunhava, eu acho que, para mim, o que ficou assim de importante, este avanço de Caxias do Sul, me parece que nós vivemos um momento assim de avanços na cidade. As forças que fazem a Caxias se desenvolver parece que estão aprendendo o caminho da roça, né? Aprendendo a conversar, a dialogar, a trazer elementos que são importantes para o desenvolvimento. Quero dizer disso, né, que a Festa Nacional da Uva acontece. A gente sabe que sempre tem ajustes a fazer, mas a gente também percebe que há um esforço muito grande para que esses ajustes aconteçam. Tem muita gente experiente que faz a Festa da Uva, esse diálogo também com a comissão que organiza a retomada do Carnaval de Rua para aproveitar espaços, para aproveitar e crescer todo mundo junto, um cede aqui, outro cede ali. Tanto é que o Carnaval de Rua deveria ter sido feito o desfile no final de semana passado, que era o primeiro final de semana da Festa da Uva, e para não interferir, né, do desfile cênico, se fez, então, neste final de semana, vai ser hoje. Eu achei, assim, de uma inteligência emocional. Uma grandeza, né? De uma grandeza. É verdade. É uma das coisas que eu gostei. Mas hoje o assunto do dia é esse ataque, mais uma vez, bélico. Parece que o mundo tá pegando em armas, mais uma vez. Isso assusta um pouquinho, né, Cunhava? Com certeza. E sem contar que algumas obras anunciadas ali ao entorno de Caxias do Sul também movimentam, né, a percepção de que nós estamos inseridos num outro cenário. Uma das coisas que a mim agrada muito, Beverly, é essa não polarização do lado esquerdo com o lado direito, coisa do gênero, né, que nós estávamos meio que suprapartidário. Convivendo com isso e achando isso normal. E parece que não é um modelo, né, que a sociedade vem adotando, entendeu? Porque nós vamos convergindo e a gente percebe que em todos os lugares tem gente boa, né? Como tem em todos os lugares gente que também não merece o nosso crédito. Me parece, Cunhava, já que estamos dialogando aqui sobre isso, me parece que a gente precisa fazer uma divisão aqui. A divisão de que existe pessoas trabalhando para que os coletivos se desenvolvam, para que os ecossistemas cresçam, evoluam, porque isso é bom para todo mundo, mas a gente tem que levar em consideração, Cunhava, que temos que ter um olhar atento, porque esse é um ano eleitoral. É verdade. E esse ano eleitoral a gente sabe que vai ter forças agindo para que essas pessoas não trabalhem tão bem assim. Então vamos, né, equilibrar o passo. É isso aí. Muito bem. Falado isso, feita essa introdução, né, nossa aqui, hoje nós temos o prazer aqui de conversar com o Orildo Zanetti. Orildo Zanetti, que é um dos fundadores da nossa Zanetti, que já tem 25 anos de história, né? E que vai prestando um serviço extraordinário à nossa comunidade de Caxias do Sul, acompanhando o crescimento de Caxias do Sul. E nós, num programa empresarial, onde que a gente foca aqui lideranças que começam a despontar, a fazer a diferença, a contribuir com o nosso crescimento, né? O Arildo está conosco também, a Beverly até já comentou, e nós vamos falar aqui também da Comac, que é uma associação já longeva, né, que contribui aqui, e o Arildo foi guinado, né, agora para 26, 27, ser o presidente dessa entidade. Mas antes de nós chegar na entidade, que ela é bem representativa, já tem aí um rol de serviços prestados à comunidade no setor, né, mas, Arildo, prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Cunhava, é um prazer meu estar aqui. Bom dia, Beverly. Bom dia. O que falar da Zanetti
como é que ela aconteceu, como é que foi fundada, né? E está aí há 25 anos prestando serviço. Como é Até vou dar o sobrenome da Zanetti, porque ontem eu mandei o cardzinho, ontem não, anteontem, né? O cardzinho para eles, a gente fez questão de dar nome e sobrenome. É Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação, que é a empresa da qual ele é proprietário. É verdade, ele com o Pronto. sócio dele mandou. Zanetti que, aliás, colocar o sobrenome já numa empresa vem de dois espectros, né? Um deles é a confiança no sobrenome, né? Porque deixa de ser sobrenome e vira uma marca, né? Isso é um aspecto positivo, né? Sim. E outro aspecto é que tem que ter coragem para botar. Eu confio no meu taco. Como é que surgiu? Então, é isso aí, tem que confiar. Então, a gente acredita num trabalho bem feito, a gente trabalha sempre com o sobrenome justamente para dar essa credibilidade, né? É o nosso, é a nossa cara que está ali. Então, tudo que a gente faz com carinho, da melhor forma possível, né? Para contribuir para o nosso cliente, para, enfim, dar a solução completa aí para que a gente possa atender da melhor forma possível e sempre o cliente tem que estar satisfeito, né? A partir da parte dos insumos, né, para fazer uma rede elétrica, né? Mas hoje vocês cresceram. Quantos mil itens já tem lá na Zanetti? Hoje a gente tem em estoque, geralmente, que rodam regularmente, mais de 20 mil itens, né? A gente 20 já mil chegou a mais itens? de 50 mil itens cadastrados, alguns, claro, que saíram de linhas, coisa assim, né? Mas gira em torno de 20 mil itens que rodam regularmente no nosso estoque, né? Olha que impressionante, Aham. né? Muitas vezes parece, às vezes tem clientes que chegam e olham assim, e não vê muita coisa, assim, às vezes tem cliente que busca algum produto e não tem a percepção da quantidade de itens que a gente trabalha, né? Que tem que ter para atender a demanda, né? Mas curiosidade, como é que foi a ideia da fundação da Zanetti Materiais Elétricos? Pois então, a fundação surgiu com a ideia do Rivelino, que é meu irmão, meu sócio, né? Ele começou a trabalhar de eletricista e Muitos anos antes, né? muitos anos antes. Ele trabalhava na indústria, na verdade, trabalhava na indústria e em um certo momento ele disse, eu preciso sair da indústria aqui e me desenvolver como profissional. Buscou a parte elétrica como eletricista, foi trabalhar ganhando metade do que ele ganhava na indústria como eletricista, Mas plantando, fazendo né? a mão de obra, pensando no futuro, né? Já com uma visão próspera. Então ele trabalhou muito tempo e começou a fazer a mão de obra e Eu lembro atender construtoras. Eu lembro dele trabalhando com seu falecido Arlindo Semin, Isso que aí. era um ícone em Caxias do Sul Sim, nessa área. todo mundo que tem loja de materiais elétricos, muitos eletricistas, passaram pelo Semin aí, Com né? Então, certeza. foi uma escola muito grande que teve Que em Deus o levou Caxias. cedo, né? Ele já faleceu faz uns 2 anos e Sim, tal, né? sim. Aham. Bacana. E aí surgiu a ideia, da ideia na prática, e como é que Isso. foi? Então ele me convidou, ele disse, tô pensando em botar uma loja de materiais elétricos aqui no Kaiser, né? Que era um ponto onde tem um movimento grande, assim, uma estrutura legal, não tinha nenhuma loja até então na região. E eu disse, tá, vamos lá, vamos encarar, né? Seja o que Deus quiser, né? E tu estava em que área na época? Eu trabalhava como promotor de vendas. Ah, tu já estava na área comercial. Estava na área Ah, comercial. perfeito. Então, no começo eu ficava na loja atendendo os clientes, eletricistas, enfim, e ele fazia a mão de obra. Começaram os primeiros meses, assim, teve dificuldades? Como é que foi o input, o início do negócio? O início foi bem difícil. Hoje a gente estava conversando até há poucos dias aí que a gente não teria condições, não teria como começar um negócio no porte que a gente começou até então. Tá? É mesmo, é? Aham. A que tu atribui isso? Eu acho que a dificuldade que tem de abrir a quantidade, o cliente que exige o produto, a pronta entrega, assim, a gente tem que ter uma demanda. A gente começou, era muito pequeno, a gente trabalhava com pequenos lotes de fios, cabos, interruptores, toda a linha de material elétrico, a gente pegava em pequenas quantidades. A gente tinha uma sala em torno de 80 metros, né? Eu sozinho que atendia na loja, ele ainda trabalhava externo, ficou Claro. algum tempo ainda trabalhando como eletricista, né? Porque a gente não tinha uma renda, tudo que a gente tinha, a gente investiu. Aham. Mesmo assim, era pouco volume, né? Mas o mercado foi ajudando, a gente foi crescendo, né? E estamos aí, né?
Que coisa. Foi mais difícil conquistar fornecedores que confiassem em vocês ou clientes que confiassem em vocês? Como é que você dividiria isso no início desses 25 anos, se fosse contar uma história? Eu acho que no começo sempre é mais difícil os fornecedores, né? Porque Imagino. eles ficam, quem que é essa gente que está voltando uma loja de materiais elétricos agora com esse porte, assim, que será que vai dar certo? Será que a gente vai dar crédito para esse pessoal? Se a gente vai investir juntos? E uns meninos ainda, porque vocês eram jovens. Né? Jovens, eu tinha 25 anos, então ele tinha 30 anos. Então a gente era inexperiente ainda no comércio, né? Embora eu trabalhasse na área comercial, não era uma área que eu dominava, que eu tinha, que era minha, assim, né? Eu prestava um serviço também, né? E ele também, ele era prestador de mão de obra, também não tinha expertise De negócio. do negócio. Aham. Mas nasceu e começaram e foram embora. Isso, nasceu, a gente começou a... Então, todo cliente que a gente diz até hoje, né, foram conquistados através da indicação. Um foi indicando o outro, diz, vai lá que o pessoal é bom, o pessoal atende bem, o pessoal tem produto, tem preço bom, tem produto de qualidade. A gente sempre tentou trabalhar com marcas de qualidade para que o nosso nome também ficasse forte Perfeito. junto com fornecedores que tivessem um bom produto, né? Zanetti, posso aproveitar aqui nessa Claro, linha claro, de raciocínio claro, que o Zanetti claro. traz do início, né? Do início do Aham. negócio de vocês e como vocês vêm se construindo até que um de vocês possa representar não só o negócio, mas o segmento numa instituição de classe que é a É Comac, né? verdade. Essa é a construção que a gente vem fazendo. Isso aí. E eu estava aqui me lembrando, Zanetti, que você disse, né? O irmão fazia ainda os serviços de eletricista, você ficava na retaguarda vendendo os suprimentos, fazendo estoque, entendendo o mercado, mais ou menos assim que você se constitui. E talvez esse seja o grande diferencial em Caxias do Sul desse tipo de segmento, material de construção, material elétrico, material hidráulico, que é ter, além de uma quantidade boa de produtos para o cliente não precisar ficar buscando uma parte aqui, uma parte lá, uma parte acolá, mas também tem alguém que vá lá na casa, no prédio, no condomínio, na empresa e diga, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, vai precisar tal coisa, e muitas vezes até ter o serviço à pronta entrega, realizar, executar a obra, que era o caso do teu irmão. De lá para cá, o que mudou, por exemplo, no setor de vocês? Continua precisando disso tudo? De alguém que faça o serviço, de alguém que tenha o suprimento, que olhe o mercado? Como é que foi essa mudança entre o início e o que é hoje? Agora eu acho que ainda mais o cliente, ele está trabalhando, está fazendo as suas coisas, não tem muito tempo para acompanhar a obra, né? Então ele não pode sair do seu trabalho para ficar acompanhando a obra. Então ele tem que ter profissionais de confiança, onde ele pode deixar na obra, no seu, enfim, a construtora ou a pessoa que está fazendo uma reforma que vai construir sua casa, que é o seu sonho. Ele tem que ter pessoas de confiança. Então, a gente trabalha com eletricistas agora que fazem esse intercâmbio, né? São parcerias muito, muito grandes, são muitos eletricistas que trabalham com a gente, né? E na parte de iluminação decorativa, a gente tem um pessoal especializado que vai até o local, assim, e faz uma espécie de assessoria, né? Então, ela indica, diz, nesse ambiente a gente vai trabalhar com tal produto, a pessoa depois vai até a loja, valida aquele certo projeto que a gente fez, e é dessa forma, né? No começo a gente fazia a mão de obra, hoje a gente não presta mais a mão de obra, mas a gente tem parceria com eletricistas, a gente indica também muitos que trabalham em parceria com a gente para fazer a mão de obra para o nosso cliente, né? Aliás, está caindo de maduro que a Jesus tem uma cooperativa, né? De eletricistas, de encanadores, de azulejeiros, porque a gente percebe que tem um apagão nessa área também, né? Sim, sim. É uma coisa que tem que ser estruturada também, né? Assim como a Acomac é uma associação dos materiais de Perfeitamente. construção, tem outras entidades que trabalham no seu segmento, seria também uma levada assim que seria Lançamos a interessante, né? ideia para a Comac, viu? É verdade. Vai um braço da Comac lá, né? Mas estamos conversando com o Orildo Zanetti, que é um dos sócios proprietários da Zanetti Materiais Elétricos, né? E que também ascendeu agora recentemente para ser o presidente da nossa Acomac, não é? Mas ainda dentro desse princípio, né? E a história, Orildo, sempre uma coisa interessante, porque ela serve de inspiração para muita gente que começa. O fato de vocês terem começado
Um olhando mais o universo de mercado, com uma veia mais comercial, que é o teu caso, né? E aí depois o administrativo e tal. E tu teres contigo um sócio, um parceiro, que é teu irmão, que é o Rivelino, e que ele já tinha se experimentado e já tinha escolhido vários tipos de produto, né? Porque quando ele era eletricista, né? Às vezes não era ele que escolhia, alguém escolhia, ele ia lá e montava, né? E aí ele percebia que com isso deu certo, com isso não deu certo, esse produto, esse fornecedor e tal. Essa junção dessas duas expertises, né? Tu acha que foi importante na criação da Zanetti? Muito importante. A gente também, a gente foi se moldando É com que nem o tempo, dupla né? caipira. Isso aí, Que nem e muitas vezes a gente, em ideias assim, não somos muito de conversar, sabe? Perfeito. Mas nas ideias a gente se entende muito bem. Muitas vezes a gente faz as reuniões e surge ideias, coisas assim, e a gente está conversando, trocando uma informação ou outra, e o nosso modo de pensamento muitas vezes é muito parecido. Converge. Então não precisa, às vezes ter um gestor tá botando alguma coisa em pauta, mas a gente já está só no olhar, assim, trocando um olhar, né, já pensando na resolução do problema de uma forma mais estratégica, meio que em conjunto, assim. Então a gente trabalha de uma forma bem próxima, assim, com ideias parecidas. Muitas vezes o Rivelino é alguém mais imediatista, aí às vezes eu seguro um pouco mais. Então tem uma junção assim de duas cabeças que funcionam, mas que sempre chegam num denominador comum. Isso aí. E o Rivelino é mais de queimar a etapa. Vamos lá e vamos fazer, né? Isso E aí. às vezes não é bem assim, né? Não, ele é bem empreendedor, bem para frente, sim. Tá sempre tendo ideias, sempre querendo estar em obras, assim, fazendo uma reforma aqui, alguma coisa ali. Então, a cabeça dele funciona a milhão, assim. Uma contribuição que talvez nós dessemos para nosso ouvinte é essa escolha que nós falamos rapidamente. Eu entrevistei aqui, alguns anos atrás, até num outro formato que a gente tinha, um senhor que já nos deixou, que era o Paulo Bellini, né? Da Marco Polo. E o Paulo Bellini disse que o pessoal vendia os ônibus e ele não tinha matéria-prima para produzir. Ele pegava os pedidos embaixo do braço e ia para São Paulo para desenvolver o fornecedor e que o fornecedor confiasse nele, porque ele ia produzir e ia pagá-los. Algum perrengue que tenha acontecido no início da atividade de vocês com fornecedores? Não, fornecedores, a gente sempre teve uma negociação até tranquila, assim. A nossa maior dificuldade no começo foi a questão de a gente ter a expertise de atender o cliente correto, né? Aquele cliente que vinha para comprar, ou aquele cliente que a gente sabia que podia vender e ia receber. Isso aí. Então, até chegar num ponto onde a gente trabalhava com a confiança do fornecedor, mas a gente tinha que trabalhar com uma confiança do nosso cliente também, né? Então, essa questão de a gente entender o cliente, entender aonde a gente poderia atender, foi bastante importante, assim. Demorou um pouco para a gente entender a questão do mercado, como é que funcionava, né? Porque a gente não tinha noção do comércio, como era, assim, né? Então, o entendimento do cliente, hoje, a gente percebe só numa conversa, numa primeira conversa, né? O que o cliente quer, o que ele não quer. O fornecedor, a gente busca isso chama maturidade, né? Tu vai amadurecendo, né? Uhum. E isso é importante, assim, muitas vezes no começo a gente acaba levando um tombo ou outro, mas são aprendizados que a gente tem para conseguir desenvolver o nosso trabalho, né? Quantos funcionários vocês têm hoje dentro do grupo? Hoje a gente tira em média de 30 funcionários. 30 funcionários. Uhum. E eletricistas parceiros? Em eletricista parceiro, a gente tem mais de 300 eletricistas, né? Que vão pegando material com a gente e indicando, a gente indica. Então, é uma troca também dos eletricistas com a Zanetti, né? Vocês ainda trabalham naquele método tradicional que nós tínhamos até Tínhamos, né? Porque eu não conheço muito o segmento, né? Do pessoal ir lá, pegar uma caixa de cabo de energia, cabo de alguma coisa, depois devolve o que sobrou, paga a diferença e continua nessa parceria com os parceiros? Sim, a gente tem essa possibilidade. Hoje a gente
trabalha de uma forma mais organizada, a gente fatura, né? Tira uma nota para o cliente, Perfeito, né? Ele vem, devolve o material, ou fica com crédito, ou abate em boletos, enfim. A negociação é bem livre, assim. A gente dá uma possibilidade bem ampla, assim, para o pessoal pegar o material, devolver o material, e é isso que a gente ganha no mercado, né? E talvez agora é leitura minha, né? Sim. Uma das coisas que eu percebo que o crescimento da Zanetti também se deve muito a essa forma suave, leve que vocês têm de atender o mercado. Ou seja, não estão nada engessado, nada empacotado, não, aqui tem que ser assim, né? Me parece que esse é um modelo que serve, inclusive, de inspiração para alguns, não é? Sim, a gente trabalha dessa forma, é uma forma leve, assim, tanto com o cliente quanto o ambiente da loja, assim, a gente trabalha de uma forma bem tranquila, né? O pessoal, os nossos colaboradores estão sempre com autonomia para tomar algumas decisões, para chegar e conversar com a gente, tanto eu quanto o Rivelino, estamos sempre pela loja, então a gente está sempre trocando ideia com nossos funcionários, vendo as dificuldades que eles têm para dar esse apoio que eles precisam, né? E a troca Pode falar, continuar falando. a troca de informações quanto a eletricistas e eles que são o, a, A mola. a mola, isso, É isso aí. o indicador, Isso né? aí, isso aí. Então, ele chega na obra, o eletricista passa para o cliente, diz, ó, é esse material que eu preciso, eu vou pegar em determinada loja, assim, é muito importante para a gente, porque eles são um apoio externo, são uns vendedores que a gente teria ali fazendo essa ponte entre a Zanetti e o cliente, né? Muito bem. Olha, é uma bela história, até porque ninguém consegue ficar 25 anos no mercado, e eu desejo que vocês fiquem outros 25, outros 25, outros 25, e assim vai somando. Mas falando nessa brincadeira de 25, 25, percebe que o negócio de vocês, nesses 25, teve ciclos, ou ele se manteve crescendo naturalmente assim? Eu diria que o nosso negócio ele foi crescendo ao natural, assim, né? Organicamente. Organicamente. A gente foi trabalhando, expandindo conforme o mercado demandava. Às vezes a gente precisa crescer, porque o mercado demanda que a gente cresça, ou a gente cresce, ou a gente definha e some do Sim. mercado, né? Então a gente foi se adequando conforme o tempo foi passando e o mercado foi exigindo que a gente crescesse também. E os fornecedores de vocês também foram adequando a linha de produtos. Você mesmo falou que tem produtos que já saíram de linha, foram descontinuados, não é? Sim, sim. Esse é um segmento de vocês que tem um modismo também, né? E nós temos um grande parceiro mundial, que é a China, né? Que às vezes impõe algumas coisas para a gente, né? Ou é parceiro ou é concorrente. Tu tem que fazer escolhas, né? É verdade, vem muito produto da China que eles que produzem, tipo, os produtos em LED, a maioria, muitos mesmo, são Nós estamos da na era do China. LED? Estamos na área do era do LED, LED. no LED, aham. Então, o LED está se usando muito, é um produto que ele é econômico, ele é durável, sustentável, então as luminárias praticamente na sua maioria é LED. Deixa eu aproveitar nessa linha de mudanças, né? Sejam de produtos, seja de hábitos de consumo, seja de movimentos políticos, porque um negócio ele não passa só por um problema, né? Por um desafio. Às vezes os desafios vêm todos em escala, né? Que são as questões da instabilidade econômica, política de um momento, enfim. O que eu quero trazer, Zanetti, é essas mudanças de equipamentos, porque o hábito de consumo mudou, a gente usa muito mais hoje equipamentos elétricos, né? Dificilmente alguém, por exemplo, liga um fogão a gás. E mesmo quando liga, a gente liga na parte elétrica do fogão, É verdade. né? Ou micro-ondas. O alimentador mudou para colocar na tomada, ou seja, as pessoas precisaram fazer ajustes, né? Por quê? Porque veio uma palavrinha nova chamada eficiência energética, junto com a eficiência energética, que é uma realidade, por isso talvez seja, nem sei se é só mais LED, né? Talvez tenham outras tecnologias além do LED, mas a troca das lâmpadas antigas por lâmpadas de LED foi um movimento que
praticamente todo mundo passou, depois a questão dos volts, depois a questão de aprender qual a tua demanda, porque até então ninguém sabia qual era a sua demanda, a gente simplesmente ia lá na loja e comprava, eu preciso de uma lâmpada. Hoje não, a gente sabe que é uma lâmpada quente, fria, se é uma lâmpada para leitura, se é uma lâmpada para ficar em casa. A pandemia fez com que a gente precisasse trabalhar em casa, muita gente precisou trocar iluminação. Quer dizer, passamos por tantos desafios que mudou o hábito de consumo, mas mudou também as tecnologias relacionadas à questão da iluminação. Como que o negócio de vocês não é nem só se adaptar, né, mas sobrevive e também é uma ponte para ajudar as pessoas a ter esses equipamentos disponíveis? Sim. Então, para isso, a gente tem que estar sempre de olho no mercado, vendo as tendências, vendo os produtos que a gente vai ter que trabalhar no próximo passo, assim. Então, a gente está sempre ligado nas tendências, qual que é o produto da hora, né? Essa mudança E como vocês fazem isso? Vocês fazem viagens técnicas? É o próprio setor que meio que tem fontes privilegiadas, digamos. Como é que vocês fazem para saber, ficarem antenados e fazer a virada da chave antes dela acontecer? Sim. Hoje a informação ela é muito fácil, né? Tá na palma da mão, então, no celular, tem internet para isso também, né? Mas a gente viaja em feiras também, agora tem a FEICOM, que a gente vai estar participando, e lá se apresenta muitas Onde é que ela tendências. acontece? Em São Paulo. Ah, em São Paulo. Aham. E agora no dia 7 a 10 de abril, né? E então a gente está participando também junto com a Comac, a gente vai Perfeito. participar, que tem a Ana Maco, que faz parte que é uma entidade superior, que representa as Acomacs na região, no modo federal, né? Então a gente vai estar participando nas feiras, tem a Construsul aqui de Porto Alegre também, que sempre apresenta, né? E tem a feira de negócios, que é a Acomac mesmo, que promove aqui em Perfeito, Caxias, perfeito. e onde os fornecedores já estão apresentando os produtos os novos lançamentos. Então a gente tem que estar sempre ligado, sempre de olho qual que é a tendência, mas a tendência que acontece mais rápida é na iluminação decorativa, né? A parte de lustres, a parte de iluminação que acontece Vocês trabalham também com essa linha? também com essa Ok. linha. Então a gente tem pessoas especializadas Claro, que atendem somente a parte de iluminação decorativa. E isso muda muito rápido, né? De repente é uma luminária pendente que está na moda, agora são os perfis embutidos de LED, sobrepor, os trilhos, enfim. Então essa parte ela muda muito rápido. Como aconteceu ali no início, as lâmpadas que eram incandescentes mudaram para as eletrônicas, ficou um bom tempo, as de LEDs começaram a entrar com um valor muito exagerado, assim. Então eu disse, será que vai pegar essas lâmpadas LED no mercado com esse valor, né? Mas com o tempo, passar do tempo, acho que a produção começou a entrar em escalas maiores, o produto começou a ficar mais... eu acho que a tecnologia ajuda nisso para baratear também os valores. No começo, uma lâmpada que era vendida em torno de R$80, hoje a gente vende em torno de R$4, né? Eu ia dizer R$8. Sim. Uhum. Então, essas tendências acontecem em termos de produto com qualidade, com eficiência, que é uma demanda que tem que acontecer, porque a população, de certa forma, está crescendo, está consumindo cada vez mais, mas a eficiência tem que acompanhar para dar esse suporte. Esse encontro até no ecossistema, né? Isso Eu tava É. lembrando, um tempo atrás, Zanetti Cuiava, eu sempre tinha aquela dúvida, eu e muitas pessoas, né? Mas por que fenômeno é esse que acontece que quando queima uma lâmpada em casa, parece que queima umas quantas, né? E aí uma vez eu fui também fazer a troca de algumas lâmpadas e aí um eletricista me explicou que normalmente a gente não se dá conta, né? A gente compra as lâmpadas, quando a gente faz uma instalação elétrica, a gente compra várias lâmpadas. lâmpadas, E elas todas têm juntas. um período de validade, né? Mais ou menos verdade, isso, né? é isso aí, Aí isso quando aí. uma queima, a tendência é que aquelas outras também, né? Acabem queimando juntos. Isso. Então, elas têm uma vida útil, né? Isso. A Beverly está muito por dentro, assim, da Não, temperatura de lâmpada. Tu viu? né? Tu viu? De olho no mercado. Se eu não der certo no rádio, eu vou trabalhar na iluminação, Cunhal. Olha, tem vaga lá. Pronto. Olha, vamos segurar. Com o conhecimento da Beverly, depois vamos conversar fora do ar. O Frei não vai Não gostar. vou ganhar nem para vender 2 lâmpadas, mas tudo bem. Mas o mercado de incandescente, o que aconteceu com ele?
A Porque incandescência- esse foi absorvido pelo LED, não? Sim, primeiramente ele foi absorvido pela fluorescente, né? Pela fluorescente, Isso, que era perfeito. aquelas lâmpadas Isso, é. que entrou uma tecnologia nova, então o consumo começou a baixar, né? A lâmpada incandescente, ela tinha um consumo muito alto, né? Mas que permaneceu no mercado por muitos e muitos anos, né? Muito, muito. Então, Mais de séculos. sim. E eu acho que a mudança tecnológica, ela está acontecendo cada vez mais rápida, né? Então, eu acho que a gente vai ver ainda uma mudança de produtos, assim, que vem para iluminar melhor, tipo a lâmpada, a iluminação, mas o consumo muito baixo, assim, que é uma necessidade que tem no mercado até de ecossistema, né? Muito bem. Eu preciso fazer meu primeiro intervalo comercial. São 9 horas da manhã. E nós estamos aqui conversando com o Orildo Zanetti. Conversamos nesse primeiro bloco sobre a Zanetti como negócio, né? E também vamos ouvi-lo dele, porque ele ascendeu agora a ser o presidente da Comac, que é uma entidade aqui que nós respeitamos muito em Caxias do Sul, né? E vamos ouvir também sobre esse feito. Fazemos o intervalo e voltamos. Minutos da manhã em Caxias do Sul, um dia nublado, não? Tá Solzinho saindo. agora, solzinho. Tá saindo um solzinho, teremos um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso. Você que está sintonizando a gente, um convite aí, venha para Caxias do Sul, visite a Festa da Uva, visite, nós temos carnaval em Caxias do Sul, um feito bonito, né? Aliás, o nosso reconhecimento aqui ao que aconteceu com quem organiza, quem cuida, né, do carnaval, né? Para que não conflitasse com o carnaval, quando foi lançada a Festa da Uva edição 2026, né, programassem para que fosse nesse final de semana. Ou seja, essa junção que nós até falamos no início do programa, né, que a gente bate palma quando as pessoas ombreiam. Ombrear é um termo que vem, é um termo gauchesco, né, é quando as pessoas se somam para conseguir um objetivo em comum, né, a força do Orildo, a força minha, a força da Beverly, todo mundo no mesmo sentido, né, e eu nunca esqueço de que a gente aprende até com jogador de futebol. Uma vez, um jogador chamado Zé Roberto jogava no Grêmio e o Grêmio tinha levado umas pancadas, como tem levado habitualmente, né? E foi para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense e ganharam de 3-0. Aí o repórter chegou para o Zé e disse assim: Zé Roberto, o que aconteceu hoje que o Grêmio foi bem, ganhou com folga e tal? Aí o Zé, na inteligência dele, ele disse assim: é que hoje todos os jogadores do Grêmio, os que começaram o jogo e os que entraram, todos nós jogamos para o mesmo lado. Veja a filosofia embutida nisso, né? Sim. Que não adianta você ter um monte de gente se cada um puxar para um lado, aí tem um outro nome, né? É a bagunça, né? É verdade. Agora, se todo mundo puxar para o mesmo lado, isso é fantástico, né? É importante, né?
trabalhar em conjunto, sim, para chegar num objetivo comum, né? Que é o que se busca dentro de um grupo de trabalho, né? Dentro de uma Isso aí. empresa e tal, Aham. né? Mas estamos conversando aqui prazerosamente com o Orildo Zanetti, né? Zanetti, o que te chamou a atenção, né, para que a Zanetti, nesses 25 anos, já há muitos anos, se associasse à Comac, que é uma entidade a qual nós respeitamos muito, porque Caxias do Sul deve muito à Comac, né? Até através das grandes lideranças que a Comac trouxe para as outras entidades, inclusive, né? O que te chamou a atenção na Comac? O que refletiu em vocês para se associarem à Comac e hoje, inclusive, você chegar ao ponto de ser o presidente dessa entidade? Então, o mais importante da Comac é o associativismo, é a troca de experiência, a troca de informações. Informações é uma coisa que vale muito. Então, se você tem a informação, uma informação ah, que chega antes até você, você já sai ganhando, né? E a Comac, ela faz esse papel, né? Traz informações, ela troca experiências, enfim, é uma questão de Concorrentes durante o dia, mas de noite parceiros. parceiros. A gente sempre trata o nosso concorrente também como um parceiro, Com porque certeza. a gente tá É do aí mesmo para segmento e tal, né? estamos sempre se ajudando, né? A gente conversa muito com outras lojas de materiais elétricos, né, que é o nosso segmento, lojas de materiais de construção também, para ver o que está acontecendo no mercado, qual que é as tendências, enfim, que a gente já conversou agora há pouco também, né? E quais são as dificuldades que a gente tem, que a gente possa contribuir um com o outro, né? Uma das coisas que chama atenção é que tem um momento certo, né, da empresa perceber, bom, nós estamos ganhando mercado, não estamos aqui sozinhos, o sol brilha para todo mundo, mas nós precisamos somar e ser somados, né, dentro do processo. Em que momento que vocês perceberam que a Comac podia ser uma entidade que ia iluminar, às vezes, os horizontes de vocês? A gente se associou à Comac, eu acho que é em torno de uns 10 anos, mas a Comac, ela vem numa associação, hoje, esse ano, ela completa 50 anos, 50 né? anos. Aham. Em 27 de julho de 76, que ela foi fundada, justamente para tratar de assuntos relevantes ao setor, né? Então, a gente Imagina que percebeu, 50 anos atrás era bem diferente do que hoje, né? provavelmente, né? A gente não estava lá para É verdade. ver isso, né? Mas as dificuldades talvez fossem próximas do que a gente vive hoje, como eram lá atrás, né? Então, a gente percebe na Comac essa questão de poder trocar informações, de poder estar se ajudando, né? E é a principal motivo que levou a gente se associar é esse, o associativismo, poder estar junto com o nosso concorrente, mas parceiro nesses momentos, né? Qual é o tamanho da Comac hoje em termos de associados, né? Porque abrange não só Caxias do Sul, né? A Comac Caxias, ela abrange toda a região Nordeste, né? Perfeito. Hoje ela conta com, gira em torno de 100 associados. A gente está 100 com pouco associado, mas a gente está trabalhando Porque esse número de materiais elétricos, Sim. porque abrange o quê? Materiais elétricos materiais elétricos, iluminação, Iluminação, hidráulicos, tal. envolve toda essa e a parte de construção, de material de construção também. Isso, toda a parte de construção. Ela envolve todos esses segmentos, né? Então, só em Caxias tem mais de 1.000 lojas que envolve todo esse Perfeito, segmento, né? Perfeito, perfeito. Então, E certamente essas empresas que não estão na Comac, porque elas estão em outras entidades, coisa do gênero, né? provavelmente tem outras entidades que elas fazem parte também, né? Mas elas poderiam fazer parte também da Comac, que seria o nosso segmento, né? Perfeito. É um trabalho que a gente está fazendo para que as lojas entendam que o associativismo é um ponto em comum onde elas possam estar levando a sua demanda, a sua dor, coisa assim, para a gente discutir em conjunto e buscar a solução, né? Perfeito. Então, embora elas estejam associadas às outras entidades, que a gente é parceiro também, a gente tem uma relação com as outras entidades aqui de Caxias, a gente busca os associados do segmento para que, as lojas do segmento, porque se associam à Comac, que é uma dor em comum, onde a gente possa estar discutindo, a gente possa estar levando para todo mundo, e cada um trazendo a sua ideia, trazendo o seu parecer, assim, para a gente transformar isso na dor, num ponto onde a gente possa trabalhar para
isso fazer com que as lojas se desenvolvam, se qualifiquem. Então, é um ponto onde a gente está trabalhando bastante forte este ano para trazer todos as lojas a se associarem à Comac também, né? Perfeito. Cuiava, deixa eu, nessa Claro. linha que o Zanetti está trazendo sobre o quanto o associativismo, né, dessas empresas todas que no momento são, enfim, concorrentes. Acho que a palavra concorrente hoje ela ganhou um novo. Eu tenho ouvido falar em co-competir, né? Ao mesmo tempo que coopera, compete, porque é um novo jeito de fazer. Elas se associam para resolver as dores em comum, que é muito interessante. Além do desenvolvimento, Zanetti, junto, coletivo de um segmento, além das políticas públicas nacionais, a gente tem a questão tributária, que sempre é importante. Eu sei que os movimentos empresariais sempre olham para essa questão de como interagir, mas tem também, voltando à questão das mudanças de um país, as mudanças de um mundo, que tem a ver com as políticas envolvendo. Agora, em 2022, teve uma atualização da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também da logística reversa. Isso aí. Uma das questões, por exemplo, é a voltar à cadeia, né? Agora o ciclo não se interrompe mais com a devolução de lâmpadas e outros insumos. A gente fala mais da devolução de lâmpadas, mas tem vários insumos elétricos que precisam também que agora as empresas que vendem, distribuem, elas façam todo o ciclo de volta. Não Isso pode aí. mais ir para a Jogar no cadeia, lixo. isso, para a cadeia comum de resíduos. E uma série de outras coisas que vêm também, além da política nacional, a eficiência energética, né? Novos equipamentos, novas formas de gerar energia, que faz também necessário profissionais novos na cadeia elétrica, por exemplo. Além do eletricista que executa, precisa de um engenheiro elétrico que faça os projetos, né? Que olhe, precisa muitas vezes fazer uma ponte com as instituições financeiras para financiar esses projetos. Como que a Acomac também pode ajudar um coletivo de empresas nesse sentido, nas grandes mudanças que sejam de um tempo, mas também que sejam de políticas, que obrigam a uma série de compromissos para essas empresas? Sim. Então, a Comac, ela teve parcerias já com empresas de purificação, tipo das lâmpadas fluorescentes. Hoje, no meu caso, as lojas de materiais elétricos em si, elas podem trazer as lâmpadas até a minha loja, fazer o descarte correto. A gente destina esse produto a uma empresa que faz o descarte. Ela faz Não só as que tu vendeu. Não, Qualquer lâmpada. Qualquer É. lâmpada. Todo cliente pode chegar nas lojas de materiais elétricos, as lojas principalmente associadas à Comac, elas têm essa parceria com essa empresa que faz a descontaminação. Então elas deixam o produto, não necessariamente o produto que ela comprou comigo, mas Claro. qualquer produto que ela for descartar, né? Que isso é um serviço, porque a política é só assim, para quem... Até como contribuição nisso, Beverly, isso é tão importante porque se a tua empresa está no CNAE, né, que vende, Sim. você é responsável por reter, ou seja, pegar de volta. Sim. Eu vejo a Top Down, por exemplo, trabalha com informática, né? E tu não precisa ter comprado o computador na Top Down, mas se tu quiser devolver um computador que tu vai botar no lixo, nós somos obrigados a pegar isso de Sim. volta, né? Até no começo, a gente que teve essa questão de levar de volta a lâmpada até a loja onde comprou, a gente pagava para fazer esse descarte, né? Perfeito. E a gente cobrava do cliente. Claro. Porque a gente era um custo Era que a um gente não trabalho, iria pôr era em um cima do produto novo, né? Então, o cliente vinha, não comprou a lâmpada comigo, enfim, a gente cobrava um certo valor para fazer esse descarte, né? Perfeito. Para fazer essa descontaminação. E a partir da parceria com a Comac, isso ficou gratuito. A gente não cobra nada do nosso cliente, a gente também manda lá para essa empresa que faz a descontaminação sem custo nenhum. Olha que bacana. Então, esse é um trabalho que a Comac já faz pelos seus associados. Sim, isso aí. Mas tem que ser associado à Comac para Tem que ter ser esse associado à benefício? Comac. Tem que ter o jeitinho, né? Senão custa, É né? verdade. A Comac... Uma das dores que esse cenário mais nacional tem, até indo ao encontro do que a Bebe estava falando, uma das dores que eu me lembro que o material de construção tem, e certamente o material elétrico também não deve ser muito diferente, é a presença forte, às vezes, do fabricante concorrendo com o cara aqui na ponta. Ele vende para ti, para o seu representante, para o seu lojista, mas também ele tem algumas contas que ele reserva para ele e que normalmente são as principais contas, né? Como é que está o cenário no segmento de vocês com isso? Porque a gente percebe isso na informática, a gente percebe isso na linha automobilística, né? Tem uma revenda de carros lá, mas o fabricante, pelo valor da nota fiscal, aliás, a revenda acaba tendo que vender pela nota fiscal de fábrica para conseguir ser competitivo.
competitivo, senão o concorrente o faz. Sim. Então isso é um problema que a gente tem também no segmento do materiais elétricos, materiais de construção, enfim, eu acho que atinge todo o segmento. E a gente está trabalhando com a Comac justamente para isso, né? Muitas vezes a indústria vendendo direto para a construtora, eles têm um benefício fiscal melhor do que o lojista tem, né? Mas a gente está trabalhando em uma parceria com a indústria, junto com os lojistas, tentando fazer com que a indústria entenda que a gente está aí para servir a indústria, né? A gente vai estar fazendo este meio campo, né? E muitas vezes a gente busca os fornecedores que são aqui da região, que são nossos parceiros mais fortes, para que fortaleçam a parceria com as lojas, né? Não vendam diretamente para, enfim, um CPF ou CNPJ qualquer, porque a gente está aí para fazer esse trabalho por eles. Então, muitas vezes eles demandam um vendedor externo deles, demandam uma força que eles não precisariam fazer. A gente está aí para fazer isso, né? Aqui na ponta, com expertise, com proximidade, etc. Isso. A gente tem um pessoal qualificado, está sempre buscando entender do produto do nosso fornecedor, justamente para dar a solução para o nosso cliente também, né? Ou para o cliente deles, né? Claro, uma das coisas que preocupa muito o mercado como um todo, né? E eu imagino que o lojista também tem essa dor, né? E que a associação às vezes tenta fazer isto, que é a garantia do produto que vem de fora, né? Como é que tu vai conseguir te posicionar num produto que você compra de uma China da vida, não é? E que tu bota um spread em cima para para dar garantia, etc., aquelas coisas todas de acordo com a legislação nacional, né? Mas como é que se posiciona uma entidade ou um próprio lojista para conseguir atender essa dor que eu sei que tem? Então, para isso a gente tem que buscar o nosso fornecedor qualificado, aquele que tem um produto confiável, que tem um produto de qualidade, que vai estar presente na hora do momento que precisa dar uma garantia, um suporte no produto. Então, é dessa forma que a gente busca, né? A Comac tem parcerias com as indústrias que a gente sabe que são indústrias com renome, que possam estar aí depois para dar um suporte. Não aquele que chega, de repente, vai fornecer uma vez e depois não está mais no mercado para poder atender a demanda da garantia, enfim, do suporte pós-vendas, né? Perfeito. Porque existe um certo mito, né? Quando você está fazendo uma construção civil, né? E você entra na parte elétrica ou na parte de material de construção, você está confiando na ponta quem está vendendo para ele, né? Mas quem está entregando o produto, ou seja, o serviço ou o produto, ele também tem que ter os ombros aquecidos, né? Para que possa dar aquela garantia que o cliente está esperando, não é? Sim, nesse caso, a Comac, ela tem a gente está elaborando este ano uma placa das empresas que são associadas à Comac, que são empresas idôneas, que vão estar entregando o produto. Passa por um crivo. Isso aí. As associadas à Comac vão estar entregando o produto que vendeu, né? Não claro. Às vezes a pessoa vai lá numa de construção, compra uma guia de quarta, chega lá uma de quinta cheia de nós, coisa assim, né? Claro. Compra um cimento, é o cimento de qualidade, aquele cimento que vai funcionar, que vai fazer a liga correta, né? Então, a Comac preza muito por isso. Então, quem está comprando com empresas associadas à Comac pode ter certeza que está comprando produtos de qualidade. Ou seja, uma das buscas é vocês qualificarem os associados para que o associado possa ser bem representado pela entidade, mas que ele entre com a contrapartida dele. Isso aí. E a sede da Comac, que tem ali no Bela Vista. Perfeito. A gente faz reuniões com as indústrias, faz treinamentos, então a gente muitas vezes tem o pessoal que são nossos parceiros, que a sede está lá sempre disponível, então eles chamam os seus clientes, os lojas convidam os seus profissionais para estar participando de treinamentos, de chegar lá ou vai até a fábrica fazer uma visita. Muitas vezes a gente organiza expedições para os profissionais das lojas irem até as fábricas, conhecer o produto, botar a mão na massa, literalmente, para ter essa qualificação também, para, na ponta, estar fazendo um bom trabalho para o nosso cliente, né?
Muito bem. São 9h20 da manhã deste sábado, 28 de fevereiro de 2026. Nós fazemos mais um intervalo comercial aqui no Vitrine de Negócios e voltamos na sequência.
Estamos de volta nesse sábado, 9 horas e 26 minutos, hoje é 28 de fevereiro de 2026, né? Eu estava olhando para o meu celular aqui que estava fazendo 26, sim, 9 horas e 26 minutos, né? E nós estamos aqui no Vitrine de Negócios hoje conversando com Orildo Zanetti. Orildo Zanetti, que é sócio proprietário da Zanetti Materiais Elétricos e que também tem na sua incumbência, né, uma atividade sem fins lucrativos, né, que é ser presidente da Comac. Ser presidente de uma entidade de 50 anos, uma entidade que certamente ajudou tanta gente, tanto na criação de lideranças quanto na organização do setor, né, e que hoje cai nas suas mãos, Orildo, e que nós desejamos muita sorte, muito trabalho, né, pela frente. Profissionalização, né? Cunhava, me permita rapidamente aqui também trazer mais um elemento para essa conversa que vocês vêm tendo aqui. Cunhava, eu estava me lembrando que a Covid-19, ela mudou muitos jeitos de fazer os negócios, e a gente que abre e fecha e tudo mais. E embora já tenha passado um período, nós estamos em 2026, né? Mas a gente está se recuperando ainda. Tem negócios que ainda estão se recuperando. Com certeza. Outros fecharam a porta em definitivo, enfim. Com certeza. E mudou, né, o jeito de empreender também. Queria te ouvir um pouquinho sobre o impacto no segmento de construção civil ou no material elétrico, que talvez seja o que tu domine mais, né? Uhum. Orildo, no sentido de quanto a pandemia mudou o jeito de se relacionar com as coisas de uma forma geral. Eu lembro que, por exemplo, nessa questão do material elétrico, iluminação, muitas pessoas ficaram em casa, precisaram mudar até a estrutura de condomínio, a ideia só da construção vertical que vinha num crescente. Hoje as pessoas repensaram, né? Ambientes mais iluminados, ambientes de acesso coletivo, porque a gente viu que só apartamento pequenininho que muitas pessoas moravam já não dava conta de ficar em casa tantos dias, o home office, que alguns ficaram, outros voltaram. A ergonomia, me conta um pouquinho assim o impacto, em especial, daquilo que foi a pandemia nos negócios, em especial do segmento que vocês atuam. Então, falando um pouquinho sobre a Comac que aconteceu no segmento, né? A Comac teve um papel muito fundamental, todas as Comacs, não é só a Comac Caxias, né? Claro. A Comac existe em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul Tem uma federação das Acomac? Tem a Anamaco, que é a federação que representa as Acomacs nas demandas que a gente leva até a questão federal, né? Perfeito. Então, ela teve um papel fundamental nessa questão. Na pandemia, as lojas de materiais de construção praticamente não ficaram fechadas, né? Porque as Acomacs, juntamente com a Anamaco, puderam demonstrar que as lojas de materiais de construção em si eram fundamentais, né? Uhum. Eram essenciais, que era a palavra, né? Isso aí. Então, a gente pôde trabalhar, né? Com portas abertas, claro, tomando as precauções, mas as lojas de materiais tiveram esse privilégio, digamos, de manter a funcionalidade, né? E manter a sua saúde financeira também com isso, né? Sobreviver, né? Isso Mas aí. é inegável, Zanetti, que foi um período que a construção civil, de uma forma geral, parou, né? Teve vários empreendimentos que ficaram estagnados, ou as reformas muitas vezes foram interrompidas pela questão da mão de obra. Como é que está essa retomada e o crescimento do setor? Sim, então, no caso, as grandes obras, construtoras, assim, eles acabaram dando uma parada, né? Mas o que puxou em si foi justamente isso, a pessoa estar em casa e perceber, não, aqui eu vou ter que fazer uma reforma, vou ter que fazer uma melhoria. Fazer um retrofit. Porque as pessoas pararam e ficaram olhando, claro, né, o seu ambiente, né? Então, buscaram essa melhoria e as lojas de materiais de construção estavam aí abertas para proporcionar isso, né? Vocês também, elétrico, também estavam? Também elétrico, também. Todas as lojas do segmento que envolvem o materiais de construção, hidráulico, enfim, puderam trabalhar normalmente, né? A quantidade, Cunhava, esse é um Sim. assunto que não é descolado do que a gente estava falando, Zanetti, mas se tu tiveres mais elementos da pandemia, fique à vontade para falar. Eu só estava me lembrando que em 2026, aqui em Caxias do Sul, nós já tivemos uma quantidade histórica de incêndios. É impressionante. Sim. Basta a gente ver a circulação dos caminhões de bombeiros nesses últimos dias. Sim. É o calor, é o excesso, é a má conduta muitas vezes, mas também o brasileiro, de uma forma geral, tem hábitos que são muito difíceis, né?
né? Meio relapso, né? Automedicação, fazer, como é que se diz, gato, né? De É. puxadinho elétrico, a questão de usar na mesma tomada 1000 T's, eu chamo de T's, nem sei qual é o nome, né? Que ela vai Os usando um Benjamin monte. da vida. Vai usando um monte de. E a gente não faz revisão elétrica. O brasileiro não faz revisão elétrica. Tem empreendimentos, casas, que muitas vezes se troca azulejo, se faz decoração para ficar uma ambientação mais bonita, mas vai olhar a questão hidráulica e elétrica, é difícil. Como é que o próprio setor e a própria Comac também podem estar a serviço de uma mudança de cultura nesse sentido? E eu emendo na colocação da Beverly a grossura de um cabo, né? Sim, Que sim. para X lâmpada é Y, para menos lâmpada ou mais lâmpada é outro tipo de cabo. Ou seja, esse cuidado todo que às vezes a gente não presta atenção. Então, para isso, teria os profissionais, tem que buscar o profissional qualificado, né, o eletricista. ah, ah, Nós, como a Comac, a gente busca parcerias com os fornecedores, por exemplo, de fios, cabos, lâmpadas, interruptores, e faz alguns cursos qualificatórios na própria sede ou nas próprias indústrias, levando os profissionais para que eles entendam também, possam estar levando para os clientes o produto correto, né? Nesse caso dos incêndios, a gente tem acompanhado muito e muitos são fatores elétricos mesmo, né? Muitas vezes a pessoa relapsa, faz essas mudanças, mas a parte elétrica é muito importante. Todo produto tem um certo tempo de vida, né? Então tem que estar sempre buscando os profissionais qualificados, fazendo as revisões corretas, né, para que não aconteça isso, né? Tem algumas áreas assim, de construção civil e eletricidade, enfim, esse segmento que nós estamos falando pontualmente é um deles também, né? Que ao longo do tempo, algumas coisas foram acontecendo que nós também não tínhamos nem conhecimento acadêmico para poder suportar, né? Quando surgiu, por exemplo, o tal do Wi-Fi, né? O Wi-Fi chegou e aí não, agora não precisa mais cabo para fazer a parte de conectividade, né? Sim, Só que se percebeu que o Wi-Fi não cobria toda uma residência, por exemplo. Aí começou a se fazer os famosos gatos, né? Porque ia incrementando isso, ia fazendo aquilo, mas tudo isso vai consumindo alguma coisa. Ou consome energia elétrica, ou consome A, consome B, e essa preocupação que nós temos, que eu acho que é o pensamento da Comac também, mas com certeza vocês conseguem fazer alguma coisa, nós ainda não conseguimos, que é o fato das pessoas começarem a se dar conta da importância da manutenção nos seus negócios. sim. Então a gente tem, para isso, né, a gente está buscando qualificar tanto lojistas, né, para que quando o cliente chega a comprar seu produto, ele indique o produto correto, né? Adequado, né? Sim. Então, os profissionais têm que estar cada vez mais Bem como aqueles qualificados. quadros de parede Sim. lá, né? Um vendedor não é simplesmente um vendedor, um tirador É de pedido. verdade. Ele é um consultor técnico, né? Então, o cliente vai chegar, vai pedir um produto, ele vai buscar entender qual que é a necessidade do produto, onde vai ser usado, para ele estar oferecendo o produto que vai atender a sua demanda, né? Por Então, isso do nosso encantamento, né, desde o início, quando nós falávamos da parceria que você e o teu irmão fizeram, né, que ele era um técnico e você era um comercial, e essa dobradinha, né, que fez com que criasse uma consistência tão importante na Zanetti, que está aí completando 25 anos, e você, como profissional, sendo aportado a ser o presidente da Comac. sim. É tudo, uma coisa leva a outra, É né? verdade, é Isso aí. verdade, é verdade. Então, um bom profissional vai trabalhar com uma empresa idônea. Então, um profissional que a gente Tu qualifica escolhe muitas teus vezes. pares, né, na Isso aí. verdade, né? Aham. Os profissionais, muitas vezes, a gente qualifica, ele busca a sua qualificação, ele pode buscar uma consultoria juntamente com a Comac, tirando dúvidas, né? Muitas vezes as lojas trocam informações, qual que é o profissional adequado para a gente indicar, qual que é o produto melhor para a gente vender para o nosso cliente, que a gente pode saber que não vai dar problema, que vai atender a expectativa, que o cliente vai ficar de cabeça fria, que está instalando um produto de qualidade, que tenha certeza que
vai atender a necessidade sem problema, sem ele estar esquentando a cabeça aí na frente, né? Muito bem. Nós vamos fazer logo em seguida mais um bloco, mas eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. O que tu viu, como é que tu viu o túnel que nós criamos na Júlio de Castilhos, agora por Natal de Caxias do Sul, onde uma das empresas, que é a nossa patrocinadora aqui, a CDL e a Prefeitura, organizaram e nos entregaram, que ficou tão bonito? Eu achei bem importante, assim, que é uma virada de chave, digamos, para Caxias, né? É, eu vi bastante pessoas, eu mesmo fui lá para ver o túnel, né? Achei bem bonito, fundamental, é um atrativo para a cidade que tinha essa demanda, né? De trazer pessoas para Fazer algo diferente. sim. Porque a gente via, vamos para Gramado, vamos para tal lugar para ver a questão de iluminação, o Natal, enfim. E Caxias está fazendo alguma coisa diferente, a gente percebe que está funcionando, as pessoas estão vindo, estão sendo atraídas, a Festa da Uva também está muito bonita, a gente percebe uma movimentação diferente, está bem, bem legal mesmo. Então, a gente vê que Caxias está investindo nessa questão do turismo, que também vai impactar nos outros segmentos também. Agora, Muito já bem. que você tocou nessa questão do túnel de LED, a gente sabe que é um assunto polêmico, nevrálgico, não quero entrar aqui na seara da discussão, tem os entes necessários para fazer esse diálogo com a Caxias do Sul, mas um fato melhor feito do que não feito, É né? verdade. Uma vez feito, uma vez que a gente teve uma experiência de iluminação noturna em Caxias do Sul por um período que foi o período natalino, e você trabalha com isso, quais outras possibilidades de iluminação, levando em conta agora essas outras discussões, Zanetti, por exemplo, Caxias do Sul teria condições de ter a iluminação pública é uma coisa, né, que muitas vezes as empresas aqui também fazem esse suporte para garantir uma iluminação de qualidade, com eficiência energética também para o Poder Executivo, mas pensando assim em decoração para a cidade mesmo, quais outras possibilidades que a gente poderia ter de qualificar essa iluminação, decorar de uma maneira assertiva, que não seja necessariamente só com o túnel? Tem outras possibilidades? Eu imagino que sim, eu acho, até o Monumento Imigrante ali, eu acho que poderia ser mais explorado, né? Com essa parte de iluminação, ter um espaço ali atrás, fazer alguma coisa diferenciada também, para não ficar um espaço jogado, né? Então, a iluminação, ela tem bastante. Parques, né? Aham. Parques da cidade poderiam ser Também, usados, né? aham. Claro, a iluminação, eu digo, a iluminação ela revela o ambiente. É um termo que a gente usa aí na parte da decoração decorativa, que a gente trabalha na loja, né? Ela faz todo um diferencial na sua casa, seja no ambiente da cidade, e Sim, outra. até numa vitrine de loja também, a Na iluminação vitrine, é tudo, a né? iluminação é tudo. O ambiente ele fica totalmente diferenciado com uma iluminação bem feita. Claro que tem que ser um projeto qualificado, né? Não basta chegar e botar a luz. A luz, ela por si só não vai fazer diferença, mas sendo bem estruturada, bem feita, com um projeto qualificado, muda totalmente. A gente tem visto várias iniciativas que daí são privadas, né, Claro. Cunhava e Zanetti, que de iluminação, conforme a cor de uma campanha ou de saúde ou de conscientização, por exemplo, novembro azul, outubro Aham. rosa, ou outras datas que também tem, semanas que são dedicadas a algum tema, em que, sei lá, igrejas, espaços públicos fazem uma iluminação, espaços federais, né, Justiça do Trabalho, fazem lá uma iluminação que é sua iluminação. A gente sempre fica na dúvida, o custo disso é uma coisa que é dispendiosa, não é dispendiosa, daria para aproveitar mais, para que não só se trabalhasse as questões que são das campanhas, mas também que se deixasse mais atrativo, mais bonito, uma cidade mais viva? Sem dúvida, a iluminação ela vai Não é deixar. caro, não é uma coisa dispendiosa. Claro, tem o seu investimento, né, na questão do túnel, né. Ela ficou um produto muito bonito, né, agora a gente ouviu falar: "Ah, vão tirar as lâmpadas e deixar as lâmpadas", né. No meu entendimento particular, eu vejo que teria que deixar, porque se você for tirar o produto daí, ele é um produto, muitas vezes, que não é simples de trabalhar. E O para trabalho, repor ele, isso aí. vai ser complicado, ele vai A acabar logística de danificando. guardar aquilo Aham. também, né? Sim, ele vai acabar danificando e vai ter que ter um novo investimento para o próximo ano, né. Então, tem que fazer essa avaliação. A gente vai fazer esse investimento, mas é um investimento
fixo, que o produto vai poder ficar no local e ter uma durabilidade de tempo de vida útil grande, né? Como do segmento que você atua e a Prefeitura de Caxias do Sul, alguns anos atrás, fez um movimento onde está passando toda a iluminação de Caxias do Sul para LED, não é? Foi um movimento positivo? No momento adequado? É o futuro, é o presente e o futuro? Você pode ver nas ruas onde tem iluminação a LED, ela fica mais iluminada, né? E fica mais... É uma lâmpada mais durável, não vai ter tanta manutenção quanto as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas vapor metálico de sódio. Ela não tem um custo mais elevado do que se tinha antes. E consome menos. Consome menos. Vai ser um ganho para a cidade em termos de iluminação e em termos de ganho de energia elétrica, né? Tem coisas que todo mundo ganha, né? Nós vamos fazer mais um intervalo comercial, lembrando que estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando seu negócio, não é? E para o Cicobi Vale do Vinho. Fazemos o intervalo, voltamos em...
Estamos de volta, são 9 horas e 46 minutos, faltando 14 minutos para as 10 da manhã, né? A cidade acordando, a cidade conosco. Obrigado a você que está na sintonia, né? Estamos no Vitrine de Negócios da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócios com oferecimento da CDL Caxias e do Cicobi. E conosco para essa conversa agradabilíssima está o sócio proprietário da Zanetti Materiais de Construção. Zanetti Materiais de Construção. Agora não é mais materiais Elétricos. elétricos e iluminação. Iluminação, né? Faz parte da matéria de construção, do que segmento, eu já né? Mas associei porque agora eu ia dizer assim, e é também a partir de 26, o Zanetti aqui, o Orildo, começa a representar a nossa Acomac, né? E que é materiais de construção e é material elétrico, ou seja, tem lá uma gama, né? No material elétrico, tu transita como poucos, né? Porque afinal é do segmento, né? sim. Como é que tu está conseguindo transitar no material abrangendo mais, criando uma visão mais holística de tudo, né? Com relação ao material de construção e tal. Esses segmentos, todos eles convergem, obviamente, né? Sim. Mas cada um tem a sua especificidade, né? Já conseguiu perceber isso lá como presidente da Acomac? Sim, sim. Cada loja, enfim, tem a sua particularidade, né? E a diretoria da Acomac, ela é bem É diversificada. plural. Isso. Tem lojas de materiais de construção, lojas de materiais que são especializadas em materiais elétricos, hidráulicos, enfim, é bem segmentada. Justamente a gente busca segmentar para entender a dor de cada parte também, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, Cunhava. Tem alguns Claro. ouvintes participando com a gente, uma galera aqui dizendo que está acompanhando o programa pelo WhatsApp, mas tem também pessoas acompanhando pela live que a gente está transmitindo agora no Facebook. Nós estamos ao vivo pelo rádio, então, pessoal do rádio, muito obrigado, mas também tem a turma da internet, né? Nesse momento, de forma simultânea, facebook.com/rede Tua Rádio, e lá tem o Lídio Troian, que é nosso embaixador da Tua Rádio São É Francisco, verdade. Grande amigo. no Desvio Risso. A Verinha Martinato, que não perde um Vitrine de Negócios. Um abraço a ela. Beijo, velho. A Luzia Jameli também acompanhando aqui o programa. E quero associar aqui uma pergunta, além dessa questão das outras áreas que contemplam, né, o segmento que o guarda-chuva da Acomac segue. Zanetti, a gente está vivendo, a gente falou sobre mudanças, né, do consumidor, da tecnologia, enfim, das inovações no setor, mas há de se reconhecer que nós vivemos um momento muito nevrálgico, um momento chamado emergência climática, eficiência energética, energias limpas, que é uma pegada que vem com força, não vai mudar daqui para frente, só vai, né? Como estas iniciativas que são ainda relativamente novas impactam o setor que a Acomac atua? Seja com equipamento, seja com capacitação, seja com orientação, pedagogia direto lá com o consumidor, porque vocês vão ter que ter esses equipamentos, vai ter lá a logística reversa, quem sabe, do fotovoltaico, né? A gente Sim. ainda não falou sobre isso, como é que vai devolver esses equipamentos do projeto fotovoltaico, né? A própria rota elétrica, para onde vão aquelas baterias? Eu sei que não é teu segmento, Sim. mas são pegadas que agora a gente começa a olhar com um pouco mais de calma. Vai respingar em quem vende e distribui, né? Sem dúvida. Então, a Acomac, ela está aí buscando também para as lojas estarem juntas com a gente na Acomac, buscando soluções para isso, discutindo, conversando junto às indústrias também, para encontrar a melhor forma da gente fazer esse descarte quando chegar, a qualificação dos profissionais quando necessário. Então, a Acomac faz esse elo de ligação entre indústria e lojas. Entendi. Justamente é o papel A primordial. ideia, então, é fortalecer esse laço, esse elo. Isso aí. Orildo, 9 horas e 50 minutos da manhã desse sábado, 28 de fevereiro. Eu tenho uma pergunta capciosa para fazer. Um dia, você sonhou em ser presidente da Acomac? Talvez não, né? Não, nunca. Mas o exercício da presidência, ela tem uma liturgia do cargo, né? E aí você já está nela e tal, né? Qual é teu grande projeto, grande sonho, né? Como é que tu gostaria de imaginar a Acomac daqui a 2 anos depois daqui a 2, 3, 4, sei lá quantos anos tu vai ficar na Acomac? Como é que é teu coração quando estava tomando banho no dia da tua posse? Como é que tu pensou, bom, eu gostaria de ver a Acomac desse jeito e vou me esforçar para que isso acontecesse?
Pois é, então um objetivo grande é trazer mais associados para a Comac, trazer Ótimo. as lojas, Criar fazer mais com, capilaridade isso, da Comac. fazer com que elas entendam, tenham o entendimento que o associativismo é uma forma de elas estarem se desenvolvendo também, né? Então, elas estando juntas, a gente fazendo essa ligação, fazendo essa ponte, a gente vai conseguir barganhar mais com a indústria, a gente vai ter maior voz nas questões do políticas, do governo, enfim, que a gente já tem alguma coisa, mas quanto mais associados, mais voz a gente vai ter, né? Muito bem. Tu é um homem de poucas palavras, né? Mas a gente Sim. nada. Mas eu lembro de alguma coisa ainda em Caxias, eu sou um pouco mais veterano, né? Sim. Já fui presidente da entidade, e eu lembro, ainda não estava na CDL, estava na SIC, e nós, o governador do estado era o Rigoto, né? Nosso Germano Rigoto, aqui de Caxias do Sul. E por coincidência apenas, né, nós tínhamos marcado uma reunião na terça-feira, alguém de Caxias, de umas entidades, tinha marcado uma reunião na terça-feira, né, e o meu grupo tinha marcado uma reunião na quinta-feira, né, e nós nos deslocamos de Caxias a Porto Alegre, fizemos reunião com o governador, muito simpático e tal, na quinta-feira a mesma coisa e tal. Aí no final da reunião, já na parte não protocolar, né, o Rigoto disse assim para nós, pessoal, vocês têm que, entre as entidades, vocês têm que combinar mais as coisas. Nós tratamos de um assunto de Caxias do Sul na terça-feira e tratamos do mesmo assunto hoje na quinta-feira, apenas em entidades diferentes. Nós podíamos ter gastado talvez meia hora a mais e ter tratado com todo mundo junto, né, que explorasse isso. Sim. Então, veja que nós, enquanto entidades, né, precisamos também nos juntar, né, porque a dor de um pode ser a dor do outro, e aí nós possamos somar, ou ombrear, como eu gosto de dizer, né? Sem dúvida, é um trabalho também que eu já venho pensando sobre isso, sobre as entidades conversarem mais. Muitas vezes as verdade. entidades ficam no seu ponto lá, resolvendo os seus problemas e juntando também as entidades, eu acho que a gente teria uma força maior também, né? Então, é um ponto onde eu já venho pensando há bastante tempo, já venho conversando com algumas pessoas lá da SIC, venho conversando com umas pessoas do Sindilós, a gente trocando ideias. Perfeito. Enfim, o CDL também a gente quer aproximar mais também, embora a gente já tenha uma proximidade, para a gente está fazendo um trabalho em conjunto justamente nessas demandas, onde a gente vai ter uma voz mais efetiva, né? A gente, como a Comac, está lá com uma frente parlamentar para algumas demandas que tem do setor, né? Perfeito. A Inclui gente- mais isso. Às vezes é uma linha na tua fala, né? Sim, sim. Então, se a gente juntar as Acomacs, juntar a SIC, CDL, Sindilosas, enfim, tem muitas entidades, Sinduscom, Isso aí. tem muitas entidades muito bem organizadas. A força que a gente vai exercer sobre as demandas que a gente necessita para a cidade, enfim, para os setores, vai ser muito maior, né? E o Sinduscom, principalmente falando nesse segmento, Aham. é muito ligado a vocês, né? Porque afinal eles Sim, são sim. o sindicato ali Sim, faz parte, né, da construção civil diretamente, né? Então a gente trabalha juntamente com as entidades, assim, pensando em fortalecer todas as entidades, né? A gente tem uma voz ativa em determinada área, alguns têm uma voz mais forte na outra, então juntando todas, eu acho que funcionaria bem legal. Muito bem, perfeitamente. Mas além dessa capilaridade que você expressa já algumas vezes, então é notório que uma das coisas que vocês querem é fazer uma captação de mais associados. Ou seja, tomara que nós chegamos logo ali na frente com quem tem uma loja seja associado da Comac, porque a gente percebe que vai valer a pena, né? Sem dúvida. E digamos assim, e como legado, assim, o que tu está imaginando para a Comac? Sim, Resgatar justamente, essas é, pessoas que já foram associadas e agora não são mais? Como é que é? também é. A gente estava falando, né, a gente fez uma cerimônia de posse na terça-feira passada, então a gente estava falando justamente isso, em deixar um legado positivo na Comac, né? Tem muito trabalho que a gente ainda tem que fazer, né? A gente já veio fazendo um trabalho que é uma sequência, né? A diretoria que estava, ela sempre acaba tendo algumas renovações, mas muitos acabam dando uma continuidade. Então, o vice-presidente, no próximo
gestão já assume como presidente para justamente dar uma continuidade. E a gente está fazendo um trabalho também pensando aí na frente para atrair os associados, um trabalho para aproximar as indústrias das lojas, que é a rodada de negócio que a gente vinha fazendo até então na sede, que era uma coisa que surgiu pequena e está tomando uma proporção. E nessa próxima edição, a gente está pensando em fazer alguma coisa mais estruturada. Então, a gente está com uma parceria, buscou uma agência de eventos, uma agência de marketing, para fazer um trabalho mais profissional, mais estruturado, adiantando, dando um spoiler claro, aqui. não, importante. A gente vai... Estamos aqui para isso. A gente vai sair da sede da Comac, onde a gente fazia, para uma estrutura um pouco maior, mais estruturada, deixar alguma coisa mais profissional, para atrair mais as indústrias, para estar participando, expondo o seu produto, trazendo as inovações e os lojistas poderem participar, estar visitando, estar conhecendo as tendências, estar participando, fazendo bons negócios também, que é uma demanda que a indústria tem de chamar o lojista até o local, apresentar o produto e estar proporcionando negócios, né? Porque uma das percepções que se tem é que às vezes você fica quietinho, a coisa tá andando, né? Mas a gente tem que ser tipo galinha, né? Tem que colocar o ovo e gritar para todo mundo que colocou o ovo, né? Sem dúvida. Se tu ficar quieto ali, você acaba definhando, não aparece. Então a gente tem que aparecer, a gente tem que estar no meio, expondo tanto os nossos projetos, para que o pessoal se sinta atraído. Então, a Comac está buscando cada vez mais parcerias com, digamos, entidades assim, profissionais, para qualificar, para dar um suporte, né? Agora tem a questão da reforma tributária. Nesta próxima quarta-feira, a gente tem uma palestra sobre esta demanda. Então, os associados podem ir até a Comac, a sede ali no Bela Vista, né? E está se qualificando, tirando suas dúvidas, com profissionais qualificados justamente para... Instrumentalizar, né? Isso. Isso aí. Então, muitas vezes o lojista está lá trabalhando, está no balcão atendendo, escorado, pensando no seu negócio, Perfeito. No nas boleto vendas, tem que pagar. isso aí. Mas tem essa questão de qualificação, onde ele tem que ficar antenado para ficar no mercado, né? Perfeito. Orildo Zanetti, nosso presidente da Comac, a Comac que é uma associação, não é? Já há 50 anos no nosso meio e que a gente tem um respeito, um carinho muito grande por essa entidade e agora também sendo presidida por um empresário, né, jovem ainda, né, mas já com seu negócio há 25 anos, né, num segmento que consome muito em Caxias do Sul, que faz a iluminação de Caxias do Sul, que trabalha nessa área, né, conhece muito disso. Suas considerações finais, que nós estamos indo para o final desse espaço. Então, a gente convida as lojas do segmento de materiais de construção a estar conhecendo a Comac. A gente tem uma sede própria ali no Bela Vista, né? Ela está de portas abertas. A gente tem a sede para fazer também eventos. Então, os associados podem, no período onde desejar estar usando a sede para fazer eventos. Ela está aberta também. Tem salas de aula lá? Tem... A gente não tem, é um salão aberto. Salão aberto. É um salão aberto. Perfeito. Então, ela pode ser usada tanto para sala de aula, para fazer um evento corporativo. Multifuncional. Uhum. Para as indústrias também estar trazendo qualificações, mostrando o seu produto, mostrando as tendências do mercado, convidando os lojistas para estar participando. Então, a Comac é uma associação que está aí para fazer o elo de ligação entre as indústrias, entre as lojas, entre os segmentos de interesse, que é qualificar os lojistas para que se desenvolvam mais profissionalmente, qualificando os seus funcionários para que o negócio aconteça, para que cada vez tenha um ganho melhor, mais saudável também. Né? Muito bem. 50 anos de Comac, já vai estar completando aí, mas a receita da Comac vem do quê? Da contribuição dos associados? Ou tem outras receitas? Tem as receitas, tem uns negócios que a gente tem, que seria o negócio que seria essa rodada de negócio que a gente faz, que as indústrias investem para a gente estar
Sim, para abrir as criando- portas, vocês cobram um valor do Sim, sim, parceiro. isso. E tem algumas indústrias que são nossos patrocinadores também em eventos, e a gente faz a divulgação na sede, faz divulgação em redes sociais. Muitas vezes a gente tem um grupo da Comac, eles pedem, fornecedor de tal produto, quem é? Então a gente indica os parceiros da Comac também. Perfeito. Muito bem. Fico muito... Obrigado, Beverly, por ter trazido aqui, né? De nada, Cunhava. Obrigado por ter trazido aqui o nosso Orildo Zanetti, né? Empresa que eu já conheço, já somos parceiros de muita data, muito tempo, né? Principalmente com o sócio Rivelino, né? Uhum. E que nós ficamos muito felizes de saber que a Zanetti já está nesse espaço, nesse tamanho, nesse patamar, né? De emprestar seu tempo, né, para que você pudesse fazer a gestão lá da Comac por um período. Obrigado pela presença, não é? E nós voltamos no próximo sábado com outro assunto, com outro convidado, sempre aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi, e eu volto então no próximo sábado. E se você ainda tem tempo, você está nos escutando por aí, venha a Caxias do Sul, tem carnaval hoje em Caxias, tem festa da uva, tem muita coisa para curtir aqui. Tchau!